O estereótipo fala mais do grupo. O preconceito fala mais do indivíduo. Esses aqui, ó, estigma, estereótipo, preconceito e estigma, estereótipo e preconceito. E aqui vem a discriminação. Tá? Esses aqui, estigma, estereótipo, preconceito, todos têm que ser vistos do ponto de vista de quem emite o fenômeno e do ponto de vista de quem recebe o fenômeno. Tá? Não adianta você só olhar o que aconteceu na história da psicologia, né, na história das ciências sociais, se olhou muito mais quem emitiu o fenômeno do que quem sofreu o efeito dele. Tá? Então, aqui, estigma, estereótipo e preconceito falam de atitudes. A discriminação já é uma ação. Tá? Qual a diferença, atitude e ação? Atitude, você tem a disposição para a ação. Você tem uma disposição, o que faz com que eu tenha uma disposição para agir daquele jeito, com aquela criança, e com aquela outra não. Tá? Então, vamos lá. A gente viu o estigma, o estereótipo, agora o tal do preconceito. De novo, tem uma diferença entre a preconcepção, que é essa, e o preconceito. Quando a preconcepção vira preconceito? Porque, vamos lá, todos nós temos... Então, o que eu estou pegando? Bom, realidade é complexa, eu preciso simplificar a realidade. Vou usar o estereótipo, vou usar um stamp. Né? E o preconceito? Bom, todos nós temos preconcepções, com as quais a gente interpreta o outro, o mundo e as relações. Essas preconcepções, elas vêm do nosso processo de socialização. São aquilo que eu aprendi na família, na escola, no trabalho, na religião, nas redes sociais. Tá? Agora, quando esta preconcepção vira preconceito, é mais ou menos um jogo assim. Aqui está o sujeito A e aqui o sujeito B. O sujeito A encontra o B e lança as preconcepções dele. Né? Estou lançando as minhas preconcepções. O sujeito B dá dados de realidade de quem ele é. Essas preconcepções estão cheias de estereótipos, né? Com conteúdos positivos e negativos. O sujeito A lançou as preconcepções sobre o sujeito B. O sujeito B deu dados de realidade de quem ele era. Mas alguma coisa nesse encontro aí impediu que o sujeito A reconhecesse esses dados que foram enviados pelo sujeito B. Então, o que a gente diz? Que a pessoa que emite o preconceito, ela ficou na psicologia a gente chama de na projeção. Ó. Ela ficou no que ela projetou sobre o outro. O outro deu dado de realidade, mas ela não levou esses dados de realidade em conta. Então, ficou na projeção. Foi a hora que a preconcepção vira preconceito. Tá? A preconcepção, o estereótipo fala mais do grupo, o preconceito fala mais do indivíduo. É o indivíduo que tem preconceito. A sociedade não tem preconceito. A sociedade discrimina através dos seus agentes. Tá? Mas é o indivíduo que tem preconceito. Todos nós temos preconceito. Por quê? Porque todos nós temos preconcepções. E todos nós fomos criados numa sociedade que é cheia de tensões entre o idêntico e o alterado. Às vezes isso está na linguagem. Eu não tenho preconceito, mas eu fui criado nessa linguagem aqui, então eu, de forma automática e refletida, que é uma característica do preconceito, eu, de forma automática e refletida, de quem emite, né? Eu solto. Quer ver? Eu chego e falo assim, né? O professor fala, na escola fala, todo mundo fala assim, ó, você está judiando de mim.
Fala isso em outro país. Os caras não conseguem entender a violência desse negócio. Você está judiando de mim. Né? Mas assim você vai denegrir a minha imagem. Agora, quer ver um que a gente sempre usa? Eu não posso me movimentar aqui. Tudo bem. Eu vou fazer um esforço aqui. Né? Quer ver um que a gente sempre usa? Está claro isso? Precisamos esclarecer esse ponto. Isso não está claro. Então, percebe? Está na própria linguagem. Né? Eu não sou preconceituoso, mas eu fui socializado nessa linguagem, eu reproduzo. E a vida é assim, a gente tem a lente para onde nosso calo dói, não é? Então, eu que sou negro, eu tenho a lente para perceber nas relações sociais essas coisas. Quem é mulher, feminista, tem a lente para perceber, né, as relações de gênero. Provavelmente eu dou um monte de atrapalhada nas relações de gênero, né, mas estou atento nas... Então a gente fala que a tríplice cabeça do dragão é o machismo, o sexismo, né, o sexismo, o racismo e o capitalismo e o capitalismo neoliberal. Né? E você não vai conseguir vencer essa guerra atacando só um. Tem os três. Mas espera, eu sou arborescente, gente, que é assim, a pessoa arborescente, primeiro, ela tem um problema com o tempo. Segundo, ela não consegue ir daqui para cá, assim, numa linha reta. Ela vai fazendo assim, tá? Ela vai fazendo um arbusto. Mas é importante, não é? Não é um fenômeno trivial. Mas onde a gente estava? Bom, entender o tal do preconceito, né? Agora vamos chegar na discriminação. Então, tudo isso aqui é atitude. Eu tenho uma disposição para agir assim. Se você olhar na definição do dicionário do preconceito, tem tudo, a primeira parte todo mundo sabe. E não me interessa muito para a gente. Antipatia em relação ao grupo. Nanana. Essa parte não interessa para a gente. Sabe o que interessa para a gente? A segunda parte da definição do preconceito. Antipatia nananana, não facilmente modificável por apresentação de evidência contrária. É isso que interessa. Para mim, que sou psicólogo, é essa parte que interessa do preconceito. Então, no preconceito, eu tenho uma preconcepção que se cristaliza quando em relação a esse outro, né? E não é facilmente modificável. Você não muda ela. Você não muda ela facilmente. Eu posso vir mostrar todos os dados da desigualdade, né? E mesmo assim, você lá no fundo vai... Mas não precisa de cota. Não é facilmente modificável. Eu mostro tudo que, como a diferença de gênero e de cor de pele é uma diferença social, mas lá no fundo, eu acho que é biológica. É isso que acontece ao longo, né? A construção, as diferenças, elas são, em sua maioria, construídas socialmente, mas na hora de justificar, você cai na biologia. Né? Hoje, para as mulheres, para os homens trans, né, conseguirem acesso ao hormônio, você precisa do quê? Precisa do laudo médico, do laudo do psiquiatra. Né? Você cai na biologia. Hoje, caboclo, eu uso caboclo, tá? Assim, para falar do... Porque aqui no sul fala neguinho, né? Neguinho é por causa do café, né? São Paulo. Café. Aí, quando foi ver, neguinho chegou, pegou a bicicleta, né? Lá na região norte, a gente fala caboclo. Quando foi ver, caboclo chegou, estava lá no Rio. Né? Mas só para vocês perceberem como a linguagem, tá na linguagem, o tempo todo. E aí vamos chegar no nível da ação. Então, são atitudes. Eu tenho uma predisposição para agir desse jeito. Não facilmente modificável, embora todas as apresentações de evidência contrária. Tá? Agora, e a discriminação? A discriminação é ação. A discriminação mexe com forma de acesso e tratamento. Como determinados grupos que têm a marca dos alterados e não dos idênticos ao que é considerado o ideal de beleza, a formura, a verdade, né? Como alguns grupos têm esse stamp do alterado, né? Eles sofrem
diferentes, eles sofrem um acesso e um tratamento diferenciado. E isso é a discriminação. Falou de discriminação, eu estou falando de acessos, formas de acessos, oportunidades. Eu mexi com a sua oportunidade e eu te tratei de um jeito diferente porque você carrega o grupo atrás. E você carrega os conteúdos negativos do grupo atrás. Aparecem mais os conteúdos negativos do que os positivos. Tá? Então, olha aqui. Eu sou um policial, vamos pensar. E aí eu tenho preconcepção contra negros. Então, como eu tenho essa preconcepção não facilmente modificável, virou preconceito, eu tenho um preconceito étnico-racial contra negros, quando eu estou João, quando eu estou exercendo meu papel social de policial, eu mexo na forma de acesso e tratamento. Tá? Eu sou Joana, que trabalho, não pode falar mais abrigo, mas eu esqueci qual é a palavra nova. SAICA. Né? Então, eu trabalho no SAICA. Né? Tá. Eu trabalho no SAICA. Tá? E eu tenho preconcepções que se cristalizaram em preconceito. Né? E aí eu mexo na forma de acesso e tratamento. Aí eu não quero receber a criança X, eu não quero... Tá bom? Esta é a diferença. Para vocês nunca mais esquecerem. Tá? O preconceito é uma disposição para agir. Como eu tenho essa disposição para agir de forma desfavorável para negros, mulheres e orientais, vamos pensar assim, né? Quando eu estou exercendo meu papel social, eu mexo com isso. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar no exemplo da psicóloga que entrou no elevador e que a senhora falou para ela, num sábado, trabalhando até essa hora. O que aconteceu ali? A psicóloga foi associada com o quê? Com empregada doméstica, certo? Ela foi, por quê? Porque os negros carregam o estereótipo atrás de são trabalhadores braçais, porque foram escravizados, né? Então, a velhinha, vamos chamar assim, né? A realidade é muito complexa, né, tadinha? A realidade é complexa, ela entrou no elevador, a realidade é muito complexa, ela de forma automática e refletida manifestou um preconceito. Né? Por quê? Ela objetificou, né, aquela mulher negra como empregada doméstica. Não podia ser a vizinha dela. A realidade é muito rápida. Um negro aqui em Higienópolis, minha vizinha, a realidade é muito rápida. Não é assim não, meu. Não é assim não, caboclo. Né? Então, eu pergunto para vocês, esta senhora, ela teve preconceito ou discriminação? Preconceito. Preconceito. Por quê? Porque ela impediu a psicóloga negra de estar dentro do mesmo elevador? Não. Tá? Esse exemplo deu para perceber? Na discriminação, eu estou imbuído de um papel social e eu mexo na forma de acesso e tratamento. A velhinha, aquela senhora, só emitiu uma preconcepção. Tá bom?